Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de cultivo, de formas, né? Qual é a melhor forma da gente cultivar as nossas orquídeas? Porque eu vejo que vocês se preocupam bastante com a adubação, qual adubo, qual o melhor adubo. E eu também, um dia fui assim. Eu sempre me preocupava em descobrir o adubo. Qual o adubo que faz a orquídea ficar assim, bonita, maravilhosa, né? Toda plena, com um vegetativo bonito, desenvolvendo flores, né? Se desenvolvendo na sua melhor forma. E eu descobri uma coisa que revolucionou o meu cultivo, revolucionou a minha vida e tornou mais leve o meu cultivo de orquídeas, tornou a minha vida mais leve, né? Mais prazerosa para cultivar as orquídeas, porque eu ficava muito preocupada com isso. E aí, quando eu entendi o quão simples é a gente cultivar uma orquídea ou várias orquídeas, né? Isso me deixou assim com mais vontade ainda de ter muito mais orquídeas. E é por isso também, né, que a gente, a partir dessa descoberta, né, e aí a gente resolveu fazer o nosso viveiro depois de uma ideia de uma amiga nossa, né, para a gente começar a vender as plantas e tudo. E a gente entendeu que é possível e que é fácil. A maioria das pessoas acham que cultivar orquídeas é difícil, gente, e não é difícil. É simplesmente a gente entender como que elas funcionam, como que elas existem e pensar, né, de onde essa orquídea veio, para a gente conseguir cultivar elas, né, da melhor forma possível. E para isso, a gente precisa saber, né, qual tipo de orquídea que a gente está cultivando, saber aonde ela vive na natureza e tentar imitar a natureza. Lógico que a gente nunca vai conseguir fazer um cultivo igual ao da natureza, quando ela está lá na árvore, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir. Mas a gente consegue aproximar, né? A gente consegue imitar um pouco essa orquídea lá na natureza. Por isso que é importante a gente saber qual orquídea que a gente está lidando ali naquele momento. Se é uma Phalaenopsis, se é uma Oncidium, se é uma Catileia, né? Se é um dendróbio, porque existe, nossa, milhares de espécies de orquídeas. Eu posso ficar aqui até o ano que vem, eu acho, falando sobre espécies de orquídea. E cada espécie, ela tem uma necessidade. Então, a partir do momento que a gente sabe qual é a espécie que a gente está lidando, qual é o gênero, aí a gente pensa como que essa espécie vive na natureza. E aí a gente tenta imitar o máximo que a gente conseguir dessa espécie de orquídea na natureza. A maioria das orquídeas, elas são epífitas, né? Nós temos orquídeas rupícolas e temos orquídeas terrestres. Então, se uma orquídea for terrestre, não vai adiantar a gente colocar ela no toquinho. A gente tem que cultivar ela ali no vaso, né? Com a terra, né? Ideal para ela. Se ela se ela cresce nas árvores, qual vai ser o melhor cultivo para
para essa orquídea, mesmo entendendo que as nossas orquídeas, elas vêm do laboratório, elas não vêm lá da natureza, né? Elas são feitas em laboratório e depois elas chegam até nós. Mas mesmo assim, existe uma genética nessa planta que é feita em laboratório, né? As primeiras plantas, né, elas foram tiradas lá da natureza, depois o homem conseguiu desenvolver elas em laboratório. Mas então ela tem toda uma carga genética ali embutida nela. Então a gente tem que pensar que se essa orquídea aqui, se ela é encontrada na natureza, em árvores, qual é o melhor cultivo seria para ela? Numa árvore. Mas não dá pra gente ter uma árvore dentro da casa da gente, não dá pra gente às vezes ter uma árvore, né, na nossa casa. Então o que a gente pode fazer? Fazer o que eu fiz aqui. Passar essas orquídeas pro toquinho, né, e pendurá-las. E aí, a partir daí, que a gente colocou essa orquídea, né, no toquinho, e aí você vai pensar assim, mas eu preciso colocar um substrato ali? Eu não coloco substrato. Tem gente que coloca o substrato, né, ali, coloca tipo um tecido ali, faz tipo um vasinho dela ali no toquinho. Eu não faço isso, porque não é assim que ela tá lá na natureza, mas o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de esfagno na orquídea. Eu vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Eu pego o toquinho, aí eu venho aqui, coloco o esfagno e depois eu coloco a orquídea por cima do esfagno. Para mim, essa é a melhor forma de cultivar orquídeas. E quando eu entendi isso, que eu passei todas as minhas orquídeas aqui pros toquinhos, e aí eu vejo que elas têm assim um super enraizamento. Vou pegar uma aqui para me mostrar para vocês do que é que eu tô falando. Quero mostrar aqui para vocês. Olha isso aqui. Por que que essas orquídeas, elas têm esse super enraizamento? Porque aqui elas não ficam encharcadas, né? Elas conseguem, né, se hidratar através também da umidade do ar, através da umidade que fica aqui no esfagno, sabe? Então isso é muito importante. E aí vocês vão falar assim, mas como que eu vou fazer para me adubar uma planta no toquinho? Gente, a adubação, ela, na minha opinião, ela vem em último lugar. Na minha opinião, a adubação de orquídea é a última coisa que a gente tem que pensar. A prioridade para um cultivo de orquídea dar certo, nós temos que pensar no local onde a gente vai colocar elas, se é toquinho, se é vaso de plástico. E aí a gente tem que se atentar que o vaso de plástico, ele retém muita umidade. Então, assim, um substrato mais aerado possível que a gente conseguir para colocar ali dentro daquele vaso, aquele vaso plástico, sabe? Eu, lá no viveiro, lá na chácara, eu tô cultivando algumas orquídeas que eu tô fazendo teste na brita. E assim, gente, elas estão assim desenvolvendo de uma forma que assim é impressionante o tanto que elas gostaram de estar ali dentro daquele vaso plástico, mas com brita. Porque a brita, ela não encharca, né?
Você coloca a água nela e a água sai todinha por baixo. Então não fica retido água, umidade excessiva ali dentro daquele vaso. Peraí que tá passando um carro na rua. Daria para cultivar em vaso de cerâmica também. Mas eu, Ivanês, nunca consegui cultivar uma orquídea no vaso de cerâmica. Eu tenho muita dificuldade de cultivar orquídea em vaso de cerâmica, porque precisa de um ambiente com muita umidade. Se você mora aí num lugar, num estado onde que chove muito, onde que tem muita umidade, o ideal para você seria cultivar essas orquídeas nesses vasos. Porque o vaso de plástico vai reter muita umidade. O vaso de cerâmica acaba que ele compete com as orquídeas, né, na umidade. Você pode pegar, porque eu não tenho nenhum vaso de cerâmica aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Obrigada. Papai me entregando meu carregador que eu esqueci lá na casa dele. A gente molha o vaso de cerâmica, gente, é muito rápido. Ele chupa a água e seca muito rápido. Então, eu nunca consegui cultivar uma orquídea num vaso de cerâmica. Todas as minhas orquídeas, quando eu tentei fazer esse cultivo, elas desidratavam muito rápido. Então, assim, eu não consigo. Então, outra coisa importante é observar como é o clima da sua região e você adaptar o seu cultivo de orquídeas para o clima da sua região, do seu estado, do lugar onde você mora. E a questão da luminosidade. Se as nossas orquídeas que estão na nossa casa, né, a gente pensa nelas lá na natureza, como que elas estão lá na natureza? Aonde que elas estão? Sob a copa das árvores. Então, quer dizer que elas não pegam sol direto. O sol delas é filtrado, né? Então, para mim, aqui na minha região, né, que eu moro aqui no interior de Minas, o sombrite que eu consegui adaptar melhor com ele por enquanto, porque eu gosto de fazendo experiências, é o 80%. Mas talvez aí na sua região seja 50%, seja 60%, né? 70%. Então, se o sombrite é 90%, igual o meu, 80%, aliás, ele vai passar de luminosidade, o sol vai passar por ele 20%. Então, eu entendi que para mim, para o meu cultivo aqui, o sombrite 80% é o melhor. Então, são coisas que a gente precisa ir analisando e experimentando para poder adaptar o nosso cultivo o mais semelhante possível ao da natureza, para depois a gente pensar na adubação. E aí a gente cai na adubação. Para adubar, é importante a gente entender qual que é a fase que a nossa planta tá. Pessoal, comecei a gravar na parte da manhã e tive que parar porque caiu uma chuva mais abençoada aqui. E teve um vídeo que alguém me perguntou se as minhas plantas pegam chuva. Elas pegam sim. Não sei se vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para me mostrar para vocês. Elas ficam aqui no tempo e elas pegam chuva sim. Olha para vocês verem, ó. Tá vendo? Gente, olha que coisa mais linda é essa flor dessa orquídea aqui, dessa Phalaenopsis. É maravilhosa, né? Mas voltando ao assunto, né, que a gente estava falando antes de começar a chuva, a gente tinha começado a falar sobre adubação, né?
E como eu tinha falado, né, é importante a gente entender as fases das nossas orquídeas. Eu não tenho muito o hábito de fazer adubação orgânica, não. Agora eu mesma fiz um adubo e coloquei em uma orquídea só, aqui dessas minhas, coloquei num saquinho e tô fazendo um teste com esse adubo que eu fiz. E se eu gostar, aí eu falo para vocês. Mas eu não tenho o hábito de fazer adubação orgânica, não. Eu prefiro fazer adubação química. Porque se a gente for analisar os viveiros aí, né, os grandes viveiros, os produtores de orquídea, gente, eles não usam adubação orgânica. A adubação deles são adubação química, né? Uma adubação mais profissional. Então eu prefiro fazer essa adubação química. Mas como eu estava falando, é extremamente importante a gente analisar a fase da nossa orquídea. Se ela é um seedling é aquela mudinha assim, bem pequenininha, né? É diferente do cake. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O cake, ele já é uma mudinha, né? Um pouco maior. Ó. Esse aqui já tá na hora de eu tirar ele daqui e fazer o plantio dele. É importante a gente analisar se ela é um cake, se ela é um seedling, né? Que é aquela mudinha que vem no frasco, bem pequenininha. Pra gente, se é uma orquídea já, né? Jovem, adolescente, já aí quase na sua fase adulta, ou se ela é uma orquídea já adulta, né? Que já está apta para floração. As minhas orquídeas aqui eu faço a adubação de crescimento, faço uma adubação de manutenção e faço uma adubação de floração. Agora, como a gente está entrando na fase de floração, né, das Phalaenopsis, que é mais no inverno, algumas florescem aí até 3 vezes no ano. Aqui nas Phalaenopsis eu estou fazendo, como no vídeo anterior, eu estou fazendo uma adubação de crescimento e estou fazendo adubação de floração. Eu ainda não vou mostrar para vocês qual é essa adubação de floração que eu uso, porque a gente precisa entender que a adubação de floração, ela é para vir uma floração mais resistente, para vir uma floração que dure mais, uma floração mais saudável. Mas falar que a adubação de floração vai fazer a orquídea florescer, gente, isso aí não vai acontecer. A orquídea, ela vai dar flor e a gente precisa entender isso, que ela vai dar flor quando for a época dela florescer. Não adianta eu vir aqui pegar essa orquídea aqui e falar assim, eu vou colocar a adubação nela e daqui 15 dias, 20 dias, um mês ela vai estar florida, porque não vai. E a gente está cansado de ver aqui no YouTube vídeos falando, né, de adubação que faz florescer. E aí, isso aí é um engano. Isso aí que eu queria que vocês entendessem. A adubação de floração, ela é uma adubação para nutrir essa orquídea, né? Aliás, todas as adubações são para nutrir a orquídea. E fazer com que essa orquídea se torne mais saudável, para ela ter um melhor desenvolvimento, para ela ser uma planta mais sadia e ter uma floração mais imponente.
Mas falar que ela vai fazer a sua orquídea florir, ela não vai. A sua orquídea só vai florir na época de floração dela, independente da orquídea que for. Pode ser catileia, pode ser vanda, pode ser phalaenopsis, pode ser a orquídea que for. Ela só vai florescer na época de floração dela e a gente precisa entender. Porque senão a gente vai lá, compra aquele monte de adubo, achando que o adubo tal é esse que vai fazer minha orquídea florescer. E aí eu uso, aí não acontece. Aí eu vou lá e compro o adubo XY que eu vi no vídeo tal, que esse é o que vai dar certo. E não dá certo. Por quê? Elas só vão florescer na época de floração dela. Tem orquídeas que vão florescer uma vez só por ano, né? Tem orquídeas como as phalaenopsis, muitas florescem aí 3 vezes por ano, mas aí vai depender da qualidade, né, da espécie da sua orquídea. E quando a gente entende tudo isso aí que eu falei, o nosso cultivo se torna mais leve, mais prazeroso. Então a gente precisa ter paciência para cultivar as nossas orquídeas, não ficar comprando muitos adubos aí variados, porque isso também pode acontecer de matar as nossas orquídeas. Então, gente, a gente precisa entender que o adubo ele é um complemento, ele é um alimento que a gente dá para elas, sabe? Mas o essencial é o cultivo, é como você está cultivando essa planta aí na sua casa, para depois a gente pensar no adubo, sabe? Eu não sou contra quem faz adubo orgânico, inclusive esse adubo que eu tô testando é um adubo que eu fiz, não foi desenvolvido por mim, mas eu fiz esse adubo e tô testando ele numa mudinha que até foi uma que eu fiz o vídeo do plantio dela aqui no canal para vocês. Eu coloquei essa semana, já tem um tempo que eu fiz esse adubo, mas eu ainda não tinha utilizado ele nas minhas orquídeas. Eu já usei em outras plantas. Mas eu dei um pouquinho desse adubo para uma amiga minha e ela colocou na orquídea dela e ela amou o resultado desse adubo lá, sabe, na planta dela. E aí eu falei, ó, vou fazer o teste aqui na minha, vamos ver o que vai dar, né? Porque eu gosto de testar, mas também eu não saio testando em todas as plantas não, sabe? Eu sou muito fiel àquilo, vamos supor, se eu faço uma coisa e eu sei que dá certo, eu priorizo por seguir naquela linhagem ali. Eu faço alguns testes, não faço em todas, sabe, ali por um tempo, para mim poder ver, né, se é melhor do que eu já faço, do que eu estou fazendo. E até hoje eu ainda não troquei a minha opinião a respeito de tudo isso que eu falei aqui com vocês. Então, recapitulando, gente. Nós precisamos entender que o melhor cultivo de orquídea é o cultivo dela na natureza, mas a gente pode tentar adequar o nosso cultivo para ele ficar semelhante ao cultivo da natureza. E a adubação lá da natureza, ela não é uma adubação química, ela é uma adubação orgânica, né? Que as folhinhas que vai caindo ali nas raízes dela, a água da chuva, né? Diferente, né, do cultivo que eu faço aqui. A única coisa que é bem diferente, que eu não tentei adaptar ainda, aliás, né, eu até tento, mas ainda não achei que dá o resultado, é quanto à adubação, que eu não faço adubação orgânica, eu só faço a adubação química
por alguns motivos, que isso vai ser assunto para um outro vídeo, um outro dia, porque senão esse vídeo vai ficando muito extenso, né? Mas eu acho que a gente precisa levar o nosso cultivo de orquídeas, de rosas do deserto, enfim, de todas as outras plantas, né, que a gente gosta de ter na nossa casa, de uma forma mais leve para ser prazeroso. Porque senão, né, gente, fica muito desgastante e caro também. Então, assim, entre ficar gastando zilhões, né, com tanta coisa que a gente vê aí, eu prefiro economizar o meu dinheirinho com um adubo que eu já testei e que eu testo, que eu testo aí já há vários anos, já uso muitos anos e sei que dá certo. Então eu prefiro continuar com esse adubo aí, não ficar inventando muita moda de comprar aí muitos adubos aí para poder ter as minhas plantas, né? Entre ficar comprando zilhões de adubos aí, eu prefiro comprar orquídea e seguir nessa linha de raciocínio que foi, né, o que eu comentei aqui com vocês hoje. E era isso que eu queria falar para vocês, né? Para vocês não ficarem só focados em adubação, não. Procura dar um cultivo mais adequado, num lugar mais adequado, com uma boa iluminação, com uma boa umidade para essas orquídeas. Colocar água nelas aí de acordo, né, com a região de vocês, de acordo com a estação do ano, porque cada estação a gente precisa colocar a água nas nossas plantas de formas diferentes. É um assunto também que eu quero falar, trazer aqui para o YouTube também, essa questão de colocar água, né, nas nossas orquídeas. Então, gente, tem muito conteúdo, tem muita dica bacana que eu quero passar aqui para vocês, não só de orquídeas, mas também de rosas do deserto. Mas aqui em casa eu tenho essas orquídeas, tenho algumas orquídeas aqui, tenho lá na chácara também as rosas do deserto, que eu quero trazer bastante vídeo falando sobre rosa do deserto também, mas a maioria das minhas rosas do deserto ficam lá na chácara. Aqui eu só tenho, aqui na minha casa, as sementeiras, né, e as mudinhas bem pequenininhas. Então, e outra coisa também, eu quero, por enquanto eu tô trazendo vídeo só uma vez por semana, mas eu acredito que talvez para a semana que vem, até a outra, eu já comece a trazer vídeos com conteúdos bem bacana aqui para o YouTube 2 vezes na semana. Nós vamos continuar, né, publicando os vídeos aqui na quinta-feira e eu ainda tô decidindo qual vai ser o outro dia que eu vou trazer mais vídeos aqui para o YouTube, mas com certeza, já de antemão, já falo para vocês que nós vamos ter vídeos aqui 2 vezes na semana, tá? E se vocês não me seguem lá no Instagram, né, já comece a me seguir por lá. Compartilhe esse vídeo aqui com as amigas, com os amigos de vocês, que também amam as orquídeas. Se vocês não me seguem aqui no YouTube, já clica aqui em seguir, já ativa o sininho para vocês serem avisados quando nós vamos ter novos vídeos aqui no YouTube. E por favor, gente, uma coisa que eu quero pedir para vocês é para vocês curtir e comentar aqui nos vídeos, né? Porque eu procuro sempre responder vocês aqui nos comentários, mas às vezes a dúvida de você é a dúvida de outra pessoa. E aí eu posso fazer um conteúdo também a respeito da sua dúvida, para esclarecer a dúvida de outras pessoas, tá bom? Um beijo para vocês e até a semana que vem.